Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos. Mais um dia ao canal, mais uma vez dividindo um pouco da palavra de Deus com você. E hoje eu gostaria de abordar um tema polêmico, que talvez você já tenha isso fechado na tua cabeça, é sobre bebida alcoólica. Só um minutinho, antes de você desligar o vídeo ou antes de você dizer esse assunto já está resolvido e fechado na minha cabeça, não vejo problema algum em ser um cristão e beber, eu gostaria de te pedir que você deixe o Espírito Santo falar o teu coração, te ministrar nesse dia, que você se desarme, que você escute aquilo que o Espírito Santo tem para te dizer. Olha só, eu sei que a Bíblia diz que o pecado está em se embriagar. Eu sei que a Bíblia diz até que Jesus ele transformou água em vinho. Enfim, são tantas as passagens que eu não quero me atentar a isso, mas eu quero refletir com você sobre alguns pontos para que você pense comigo nesse dia. A Bíblia também diz que um pouco de fermento ele leveda toda a massa. Satanás ele não precisa de muita coisa para nos derrubar. Pequenas brechas fazem com que ele ganhe espaço na minha vida e na tua vida. Todas as coisas são lícitas, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas convém que eu faça. Portanto, peça sabedoria ao Espírito Santo e direção para tudo, inclusive na hora que você for beber o seu vinho, na hora que você for beber a sua cerveja, perguntando ao Espírito Santo de Deus se isso agrada o coração dele. Quero que você pense comigo sobre a indústria das bebidas alcoólicas. Existe uma pesquisa do ano de 2021 da Organização Mundial da Saúde, aonde no ano de 2020 mais de 3 milhões de pessoas foram mortas devido ao consumo de bebida alcoólica. Você como cristão, você como alguém que serve a Deus, você acha que você tem que sentar nessa mesa e comer desse prato que tem matado tantas vidas e levado tantas vidas ao inferno? Você acha que você deve financiar esse tipo de indústria? Você acha que isso condiz com alguém que serve a um Deus que gera vida e não morte? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Para que você pense nisso, eu gostaria de dividir com vocês o versículo de Efésios, no capítulo 5, o versículo 11, que diz assim: não participem, outras versões dizem, não se associe, não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. A palavra de Deus está dizendo para a gente não se associar, não participar e não ser cúmplice. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque como cristão, sentar na mesma mesa e comer no mesmo prato, onde vidas estão morrendo e indo para o inferno, seria algo que eu entendo que nós não deveríamos fazer. A segunda coisa, a hereditariedade espiritual. Eu sei que talvez você não acredite, porque você ouviu que Jesus ele quebra toda a maldição hereditária. E é uma verdade, Jesus quebra toda a maldição hereditária. Mas eu quero te dizer que se a vida dessa pessoa não estiver no altar, se houverem brechas, existe uma possessão demoníaca que faz uso da vida daquela pessoa. Prova disso, eu que já aconselhei algumas pessoas, e você aconselhando, vendo pessoas que têm problema com pornografia, com a separação, adultério, bebida, tendo problema com homossexualidade, drogas, você vai ver que conversando com ela tem um primo, tem um tio, tem algum parente muito próximo que tem o mesmo problema. Isso não é uma coincidência, porque existe a hereditariedade espiritual. Então eu quero que você pense nisso, porque talvez você não tenha, mas a sua esposa, o seu cônjuge, o seu amigo, uma pessoa que está próxima a você, talvez ela tenha esse problema. E aí você vai gerar um problema na vida dessa pessoa. Uma outra coisa é que eu não sei se você reparou, mas as religiões afrodescendentes, o candomblé e tantas outras, elas usam da bebida alcoólica para fazer os seus rituais. Uma entidade, um demônio, ele não pede uma Coca-Cola, um refrigerante, um Clyde. Ele pede uma pinga, um vinho, um whisky. Então é algo para você pensar. Eu já ouvi, já aconselhei uma pessoa que me disse que quando ela ia conversar com uma entidade para falar sobre a vida dela e revelar sobre a vida dela, ela tinha que estar bebendo, senão a entidade não revelava. Então você precisa entender que a bebida alcoólica está muito ligada no mundo espiritual. Uma outra coisa, eu gostaria que você pensasse sobre o teu testemunho como cristão. As pessoas que estão te vendo beber, o que vão pensar sobre isso? Talvez as pessoas mais fracas, que não têm tanto discernimento, vão acabar bebendo porque você bebe como cristão, você se diz cristão e você bebe. Eu estou vendo tanta gente que prega, que ministra, que está envolvida em ministério e que está postando em redes sociais a bebida, sem problema algum, e vai escandalizar o nome do Senhor, e pessoas mais fracas na fé vão cair, e o Senhor vai fazer, e o Senhor vai cobrar de cada um de nós no dia em que nós estivermos diante do Senhor no julgamento final. Então a gente tem que entender e tem que meditar sobre isso, porque é algo muito sério e que não está sendo falado, mas é algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Uma outra coisa, você que tem filho em casa, que bebe o seu vinho, a sua cerveja, no seu almoço, na sua janta, e os seus filhos, adolescentes, crianças, estão vendo.
é um risco que você corre, porque você não sabe a predisposição, inclusive, do corpo dele. Porque a ciência diz que tem pessoas que estão mais suscetíveis a ter problema com a bebida. E aí você vai beber e você vai estar dando um exemplo para o teu filho, incitando ele a beber também. E às vezes as pessoas não percebem. E quando vão ver um adolescente já está bebendo e falar, pai, eu sempre tive bebê, não tem problema nenhum. Então nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos buscar entendimento em Deus daquilo que nós podemos ou não fazer. Olha que interessante, a Bíblia diz que aqueles que têm um chamado, aqueles que têm uma posição dentro da igreja, em Timóteo diz que não pode ser amigo de vinho. Talvez você está dentro da igreja, cantando, louvando, ministrando, gosta de beber. Olha, você está em pecado, porque está contra a palavra de Deus. Uma outra coisa, a Bíblia fala sobre o nazireu, aqueles que eram separados pelo Senhor. Eles não deveriam beber absolutamente nada que fosse alcoólico. Olha que interessante. Então, se você quer mais de Deus, você vai ter que abrir mão de muita coisa do mundo. E isso é algo que não está sendo pregado. Isso é algo que as pessoas não estão falando. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de meditar com você num texto que talvez você nunca ouviu. Um texto que vai falar muito a respeito da bebida, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 23, que diz assim: de quem são os ais? E de quem são as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu não percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez. Medite em tudo isso. Peça ao Espírito Santo discernimento, porque hoje as pessoas estão vivendo de uma maneira em que pode fazer todas as coisas, mas nem todas são boas para a tua vida e nem todas vão te aproximar de Deus. A maioria das coisas que o mundo faz vai te levar para mais longe do Senhor. Eu sei que esse vídeo não vai agradar a maioria das pessoas, mas eu não estou preocupado com o like nem com os compartilhamentos, mas com aquilo que Deus encheu meu coração para vir aqui hoje. E talvez uma pessoa vai ser ministrada e essa verdade vai entrar no coração. Então isso vale muito para mim. Que Deus te abençoe nesse dia, que você deixe o Espírito Santo falar ao teu coração, em nome de Jesus.